Você já imaginou acordar sem saber se vai chegar vivo ao final do dia? Hoje eu vou te levar direto para o coração pulsante da Roma antiga, onde cada respiração pode ser a última e o aplauso da multidão pode significar tanto a sua glória quanto sua sentença de morte. Esqueça o conforto da sua cama. Feche os olhos por um instante e se imagine abrindo os olhos em uma cela gelada de pedra, rodeado por homens que parecem feras exaustas, todos com um só destino: o sangue e a areia da arena. Aqui você não é turista, não é espectador. Hoje você vai sentir na pele como é ser um gladiador romano, uma estrela forjada no fogo do combate, idolatrado e descartável, vivendo no limite da sobrevivência. E não pense que é só lutar, é encarar cada novo amanhecer como se fosse o último, sabendo que um simples tropeço, um olhar errado ou o capricho da plateia podem decidir tudo. Nessa época, fama e tragédia andavam de mãos dadas, e a vida era tão incerta quanto o humor dos deuses, ou dos fãs enlouquecidos das arquibancadas. Mas antes de a gente entrar de cabeça nesse desafio, faz aquele ritual. Apaga as luzes, prepara o ambiente, vale até ligar um ventilador para simular o vento das arenas, e já deixa seu like e se inscreve. Só se você curte esse tipo de viagem no tempo e adrenalina, claro. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí agora? É incrível imaginar essa legião de espectadores espalhados pelo mundo, prontos para enfrentar a Roma antiga juntos comigo. Então, respira fundo, porque o portão da cela está se abrindo. E agora, não tem mais volta. Bora viver um dia como um gladiador? Você acorda com o som de madeira rangendo, um suspiro pesado vindo da cela ao lado e um raio de sol entrando pelas barras da janelinha alta. Sua cama é dura, nada além de palha sobre pedra, e o cheiro predominante no ambiente é uma mistura de suor envelhecido, couro e, quem sabe, um leve toque de ansiedade humana. Seu corpo dói, como se tivesse caído de uma carroça em movimento. Mas essa sensação é o normal. Você se senta, espreguiça-se e tenta lembrar o que o despertou. Foi um grito? Uma batida? Ou o seu próprio cérebro que decidiu que já era hora de começar o dia, o último antes da luta? Você olha ao redor. O dormitório coletivo é escuro, exceto por aquelas lanças de luz dourada cortando o ar carregado de poeira. Ao seu lado, Marco, que dorme como se não tivesse um destino sangrento pela frente. Ele solta um ronco que poderia derrubar uma parede fina. Você enfia os pés em suas sandálias de couro, ainda úmidas do dia anterior. Cada movimento é cauteloso, quase cerimonial. Você sabe que não pode se lesionar agora. Um tornozelo torcido pode significar não uma semana de descanso, mas uma morte feia diante de centenas de olhos. Ao sair da cela, o corredor do Ludus se abre diante de você. O Ludus é o campo de treinamento e alojamento dos gladiadores. Um tipo de escola militar, só que com menos filosofia e mais pancadaria. As paredes são de pedra grossa, algumas decoradas com afrescos antigos, outros cobertas de arranhões, cicatrizes da madeira de treinamento ou das unhas desesperadas de algum lutador em crise. No pátio, você respira fundo. O ar ainda é fresco, mas já começa a cheirar a areia e a óleo de oliva queimado. Alguns dos outros já estão acordados, esticando os músculos ou lavando o rosto em baldes d'água. Um deles, Tito, já está treinando socos contra um poste envolto em couro, como se o amanhã não existisse. Talvez para ele não exista mesmo. Um dos auxiliares passa apressado, carregando um monte de equipamentos. Ele te dá um aceno breve e um olhar que diz tudo. É melhor você estar pronto. A ansiedade bate, mas você empurra ela para baixo como quem engole um pão seco. Você tem o dia todo para pensar.
ou não pensar. A luz cresce. O sol sobe devagar, mas não gentilmente. Logo, o pátio começa a aquecer, como uma frigideira esquecida no fogo. E você ainda nem tomou café. Curiosidade excêntrica do dia. Sabia que alguns gladiadores tinham apelidos e até torcidas organizadas? Havia mulheres que deixavam mensagens apaixonadas nas paredes do Coliseu, como fãs de banda de rock. E sim, alguns até colecionavam o suor deles em potinhos, achavam afrodisíaco. Glamour total, não. Você caminha até o espaço comum onde os auxiliares começam a organizar a refeição matinal. Um pouco de pão, uma sopa rala e algumas frutas secas. É pouco, mas suficiente para manter seu corpo pronto. Os nutricionistas da época, se é que podemos chamá-los assim, acreditavam que o gladiador precisava de energia, mas sem muita gordura para não atrapalhar os movimentos. E claro, proteína vegetal era mais barata. Historiadores ainda discutem se os gladiadores realmente seguiam uma dieta chamada hordeari, basicamente comedores de cevada, com muita leguminosa e pouco ou nenhum consumo de carne. Pode parecer surpreendente, mas análises de ossos indicam que a maioria tinha uma dieta quase vegana. Ah, os veganos do Império! Enquanto você mastiga lentamente, observa os outros. Alguns falam pouco. Outros riem alto, tentando disfarçar o medo. Tem aquele que parece compor poemas mentalmente, encarando a parede. E sempre tem um que jura que vai matar amanhã com 3 golpes. O mesmo que chora baixinho quando acha que ninguém está vendo. Você termina a refeição, limpa as mãos num pano áspero e respira fundo. O dia está só começando. Lá no fundo do pátio, o lanista, seu treinador-chefe e quase dono, já grita nomes e ordens. O tipo de cara que parece se comunicar apenas por berros. E é claro que o seu nome é um dos primeiros a ser chamado. Você já sabe o que vem a seguir. Você caminha em direção ao centro do pátio, onde o lanista já está com a lista de treino nas mãos e uma expressão que combina desprezo com impaciência, como um professor de educação física com autoridade legal para matar. O sol já castiga com firmeza, refletindo na areia clara e esquentando os pés, mesmo com sandálias. Hoje é o último dia antes da luta. E adivinha só, você vai treinar como se nada estivesse prestes a acontecer. Mas antes disso, café da manhã reforçado, a moda antiga. A refeição principal do dia não é o que um campeão moderno chamaria de anabólica. Você recebe uma tigela com papas de cevada, um punhado de tâmaras, talvez uma azeitona ou 2, se algum fornecedor estiver de bom humor, e um cálice de vinagre diluído com água, a famosa posca, que parece ter sido inventada só para lembrar que refrigerante ainda não existe. Ao lado, um pouco de queijo duro como uma decisão política em Roma. Enquanto você mastiga, sentado num banco de madeira, tão firme quanto um joelho lesionado, observa os outros gladiadores fazendo o mesmo. Tito, aquele que já estava treinando antes do nascer do sol, come com a concentração de um monge. Lúcio, por outro lado, fala com a boca cheia sobre o sonho que teve, envolvendo uma mulher com 2 cobras no lugar das pernas. Você não sabe se é um presságio ou só indigestão da cevada. Seu estômago não reclama, mas também não canta de alegria. A comida é funcional, energia e resistência. E é isso que o lanista quer. Ele anda entre vocês como um galo no meio do curral, observando quem está focado, quem parece doente e quem pode ser substituído por outro amanhã, caso dê um espirro fora de hora. Enquanto mastiga, você observa os galos e cães que circulam entre os corredores do Ludus. Alguns historiadores acreditam que os gladiadores
conviviam com animais domesticados, não exatamente por afeto, mas porque comida desperdiçada era reutilizada. Sim, até a natureza sabia que a vida de um gladiador era um ecossistema econômico. Ali, naquele momento, você ouve uma frase do lanista que te faz congelar por dentro. Alguns de vocês vão morrer amanhã. Os outros, provavelmente, vão morrer depois. Sim, ele tem um senso de humor peculiar. Ou só gosta de manter a moral estável. Uma curiosidade excêntrica aqui: havia gladiadores que comiam cinzas de ossos misturadas com vinagre, acreditando que isso fortalecia os ossos. A medicina romana era, digamos, criativa. Nada como engolir restos humanos para dar aquele up no cálcio. Enquanto você termina a refeição, escuta ao longe o som de martelos, os ferreiros ajustando armaduras e afiando espadas. O som é constante e metálico, como um relógio que só bate para lembrar que amanhã você pode virar estatística. Com o estômago cheio e os nervos parcialmente sob controle, você se junta ao grupo que já se dirige para o campo de treino. A areia do chão é grossa e cheia de pequenas pedras, pensada exatamente para reforçar a sola dos pés. Nada ali é feito para o conforto. Cada parte do ludus existe para te tornar mais resistente ou mais rápido, nunca mais feliz. Enquanto caminha, você sente aquele calor morno subindo das pedras, o cheiro do óleo corporal que um dos veteranos já começou a aplicar e o leve som do vento balançando uma faixa de tecido desgastado pendurada num mastro de madeira. É um dia comum no ludus. E isso é estranho porque amanhã não será nada comum. Você se senta por um instante num banco baixo perto do reservatório de água e observa o movimento. Um dos auxiliares, o jovem Gaio, sempre ansioso para parecer importante, distribui porções extras de tâmaras para aqueles que lutarão amanhã. Ele te entrega a sua com um sorrisinho tenso, como se estivesse entregando um bilhete de despedida. Você agradece, mastiga devagar e pensa: será que ele apostaria em você? Historiadores ainda discutem se os gladiadores realmente tinham um dia de descanso antes da luta. Alguns relatos sugerem que os treinos eram mais leves, enquanto outros indicam que o lanista preferia desgastar os corpos até o último segundo, acreditando que a exaustão tornava os lutadores mais obedientes e menos rebeldes. A verdade provavelmente variava de um ludus para outro, mas no seu descanso é lenda urbana. Enquanto você termina a tâmara, sente o olhar do lanista sobre você. Ele te estuda como um açougueiro olha um corte de carne, e você se pergunta se ele está avaliando sua técnica ou seu valor de mercado. O sol já está alto, a sombra dos pilares encurta e logo chega a hora do primeiro treino do dia, simulação de combate, com espadas de madeira e armaduras leves. Você se levanta, alonga os braços e os ombros, sentindo cada articulação protestar como um cidadão romano numa fila do tribuno. O calor já está forte, mas ainda vai piorar. Sempre piora. Você guarda para si um pensamento, uma pergunta simples e que te acompanha todos os dias. Será que vale a pena tentar sobreviver mais um? A resposta nunca é clara, mas, por algum motivo, você continua tentando. A espada de madeira pesa mais do que você lembra. Talvez porque hoje seus músculos estejam cansados, ou talvez porque sua mente está se arrastando atrás de pensamentos futuros, do tipo que envolvem lanças afiadas e multidões barulhentas. Você gira o punho, testa o equilíbrio da arma e dá um passo para a frente. A areia cede sob seu pé, quente como a tampa de uma panela esquecida no fogo. Você já fez esse treino dezenas, talvez centenas de vezes, mas hoje ele parece diferente. Não porque o lanista mandou mudar algo, mas porque amanhã esse mesmo movimento
poderá ser o que define se você vai acordar de novo ou virar parte da decoração do Coliseu. O campo de treino é dividido em estações. Em uma, 2 homens treinam lutas corpo a corpo. Em outra, um grupo treina defesa com escudo. Você está na ala de combate com gládios de madeira, uma arma menos romântica que a lenda sugere, curta, prática e feita para enfiar no oponente. Uma ferramenta cirúrgica se a cirurgia envolvesse areia, gritos e o ocasional dente voando. Seu oponente hoje é Basso, um veterano de meia-idade com um nariz torto e uma risada que parece um porco sufocado. Ele não está interessado em conversa, só em bater, e ele é bom nisso. Postura! Grita o lanista como se fosse possível esquecer. Você flexiona os joelhos, vira o pé esquerdo levemente para fora e ergue o escudo como foi treinado. Basso já vem com tudo, e o primeiro impacto é um trovão seco contra seu escudo. Seus braços vibram com a força. Vocês trocam golpes, um tentando abrir brechas no outro. A madeira bate na madeira com um som oco, mas constante. Você percebe que Basso está pegando leve, no que seria o equivalente gladiador de um colega de trabalho que finge não notar que você esqueceu de mandar aquele relatório. Ele não quer te machucar ainda, mas não quer facilitar também. Mais rápido! Grita o lanista. Vocês vão morrer lerdos assim. Ah, o motivacional do Império Romano. Historicamente, os treinos eram conduzidos com armas que pesavam o dobro das armas reais. A lógica era simples. Se você conseguir dominar uma espada mais pesada, na hora da luta real, sua mão vai parecer guiada pelos deuses. E olha, até que faz sentido. Se não quebrar seu ombro antes. Vocês treinam por quase 1 hora. Basso erra um golpe. Você aproveita e o acerta na lateral da armadura acolchoada. Ele rosna, mas sorri. Você vai morrer bonito, diz. É um elogio. Ou uma constatação. A luta para, e você aproveita para beber um pouco d'água. Está morna, com gosto de metal, mas é suficiente para enganar o corpo por mais algum tempo. Um dos auxiliares passa com um pote de óleo para quem quiser massagear os ombros. Você recusa. Seus músculos ainda precisam sofrer mais um pouco. Enquanto espera o próximo exercício, você observa o mural de madeira onde os nomes dos próximos combates estão listados. O seu está lá, amanhã, contra alguém chamado Numérios. Você não o conhece pessoalmente, mas ouviu dizer que ele era um legionário antes de virar gladiador. Excelente! Você olha de novo para o nome. Aquilo é mais do que tinta ou carvão. É uma sentença. E você sente uma coisa estranha. Um leve formigamento no estômago. Não é exatamente medo. É adrenalina? Esperança? Ou só a cevada tentando escapar? Uma curiosidade curiosa. Alguns gladiadores tinham técnicas de marca registrada. Um movimento, uma pose, uma maneira de derrubar o adversário que o público reconhecia, como uma assinatura. E acredita-se que alguns eram instruídos a manter o combate espetacular, mesmo que pudessem terminar rápido. Entretenimento primeiro, eficiência depois. Você retoma o treino, agora em dupla, trabalhando ataques e esquivas. Um passo para frente, estocada, recuo, rotação. Tudo cronometrado na cabeça. O lanista passa e dá um tapa no seu capacete de couro. Isso, bonitão. Agora tenta não morrer fazendo isso. Sim, ele gosta de te provocar. E de todos os apelidos possíveis, bonitão é o que mais te ofende. No meio do treino, algo inesperado acontece. Uma multidão de crianças passa do lado de fora da grade de ferro que separa o ludus da rua. É uma visita, um grupo escolar. Aparentemente, alguém achou que seria educativo mostrar a realidade dos gladiadores para os pequenos cidadãos do amanhã. Uma professora fala algo sobre disciplina e coragem. As crianças, claro, só querem ver sangue, mesmo que seja de mentira.
Uma delas aponta para você e grita: "Esse aí vai perder!" Você ergue a espada de madeira e finge um golpe dramático. A criança aplaude. É seu primeiro fã, ou talvez o último. Historiadores ainda discutem se os treinos dos gladiadores eram abertos ao público. Alguns relatos sugerem que sim, que havia pessoas que pagavam para ver os treinos e até apostar em quem ia cair primeiro. Outros dizem que os ludus eram fechados, quase secretos, como templos da brutalidade. Mas, como sempre, depende de quem estava pagando. Você finaliza a sessão de treino com uma corrida em volta do pátio, escudo nas costas e gládios em punho. O suor escorre pelas têmporas e sua respiração já vem em rajadas curtas. Mas você não para. Nenhum de vocês para, porque parar é admitir que já perdeu. Ao final da corrida, você se senta no chão. A areia gruda nas pernas e seu corpo treme levemente, como se vibrasse em outra frequência. Um auxiliar te oferece uma toalha molhada. Você aceita, passa no rosto, nos ombros e suspira. O treino acabou por hoje, ou pelo menos é o que eles querem que você pense. Você se senta sob a sombra generosa de uma arquibancada improvisada, feita de madeira gasta e marcada por anos de suor e tempo. O treino terminou há pouco, mas seu corpo ainda vibra como uma corda recém-solta. Você estica as pernas na areia morna, esfrega a nuca e sente a pele já ardendo com a mistura de calor, esforço e umidade. O sol não perdoa nem gladiadores, ou talvez ele só goste de assistir de camarote. À sua frente, Marco está reclinado contra uma pilastra, com uma expressão de quem está pensando em absolutamente nada. Um talento admirável. Tito está deitado, olhos fechados, braços cruzados sobre o peito, como quem ensaia para o amanhã. E você, mesmo querendo descansar, se pega olhando ao redor, para os corpos, para as cicatrizes, para as histórias escritas na pele dos seus colegas. Você começa a reparar nos detalhes. O corte antigo, no ombro de Lúcio, que dizem ter sido feito por um tridente. A ausência de 2 dedos na mão esquerda de Félix e a tatuagem tosca de uma águia em seu peito, símbolo de sua antiga legião. Cada marca tem uma origem, um dia, um combate, uma decisão. Na roda formada na sombra, as conversas brotam naturalmente. Histórias surgem, como sempre, misturando memória e exagero. Uma vez, lutei contra 2 germânicos de 2 metros cada, um de cada lado. Começa baço, como quem vai anunciar um milagre. Você já ouviu essa antes, claro. Na versão original, eram apenas 2 recrutas bêbados da própria escola. Mas ninguém o interrompe. E como você venceu? Pergunta alguém, talvez só para ver onde isso vai parar. Fiz eles tropeçarem um no outro. Os bárbaros são fortes, mas burros que só. Risadas surgem, algumas sinceras, outras apenas para disfarçar o nó no estômago que a palavra bárbaro ainda causa. Porque às vezes você pensa, quem é o selvagem mesmo? Uma curiosidade estranha. Sabe aquela pose clássica de gladiador com a mão estendida, pedindo clemência? Nem sempre funcionava. Às vezes, o imperador deixava a plateia decidir. E tem relatos de gladiadores que, mesmo vencendo, foram executados por estarem sem graça. Isso mesmo, morrer por não ser divertido o suficiente. A vida como reality show letal. As histórias continuam. Marco conta de uma luta em que derrubou o adversário só com um chute. Outro jura que viu um gladiador sobreviver a uma lança no peito e depois, ainda sangrando, matar 3 homens. Você, por enquanto, só escuta. Cada frase é uma tentativa de eternizar o próprio nome, porque a memória é o que sobra quando o corpo já foi esquecido. Historiadores ainda discutem se os gladiadores realmente tinham tempo para esses momentos sociais. Alguns acreditam que os dias eram tão rigorosamente controlados que não havia espaço para relaxar.
Mas outros sustentam que sim, existia um tipo de irmandade forçada entre eles, um código não escrito de respeito entre condenados a entreter. Você olha para suas próprias mãos, os calos, os cortes, as unhas sujas de terra. A sua história ainda está sendo escrita, golpe por golpe. Ainda não tem grandes feitos, mas também não terminou. E isso aqui já é motivo de orgulho. Félix se aproxima e senta ao seu lado. Ele te mostra uma cicatriz que vai do quadril até a costela. Essa aqui, diz, foi feita por um trácio. Nem vi de onde veio. Você assente. Ele espera. E você mostra uma marca no seu antebraço esquerdo, fina, mas profunda. Esse foi um escorregão no treino, no primeiro mês. Parece obra de principiante. E era. Vocês riem. A conversa muda de tom. Alguém menciona os jogos de amanhã. Especula quem enfrenta quem. Quantos vão lutar? Dizem que há um leão vindo da África. Um animal sagrado, dizem. Outros juram que é só um velho doente com a juba raspada. Ninguém sabe ao certo, mas só o boato já deixa todos mais atentos. Alguém menciona Numérios, o seu adversário. Ele luta bem, diz Tito. Lento, mas forte, acrescenta Félix. Parece uma muralha com pernas, brinca Marco. Você guarda cada comentário, tentando montar um perfil mental. Não há vídeos, não há dossiês. Só rumores e memórias dos outros. Isso é tudo que você tem. Você pega o pano úmido do lado e passa no rosto. Uma brisa leve atravessa o pátio, carregando o cheiro de fumaça de cozinha. E outro, mais forte, de metal e suor. Esterco também. Sim, esterco. Porque sim, já que estamos aqui, alguns gladiadores e romanos ricos usavam uma mistura de esterco de crocodilo como protetor solar. Verdade. Pode anotar. Moda é relativa. O sol começa a descer no céu, tingindo tudo de âmbar. As sombras se alongam. O tempo desacelera por um momento. Alguns dos homens cochilam. Outros apenas observam o horizonte. E você sente uma coisa que ainda não tinha sentido hoje. Paz. Uma paz estranha, incômoda, como se o universo estivesse te dando um último suspiro antes do impacto. Você fecha os olhos por um instante. O som dos colegas falando ao fundo se mistura ao zumbido dos insetos, ao tilintar distante de armaduras sendo ajustadas. E tudo parece, por um momento, absurdamente normal. Você ainda está aqui. Você ainda respira. E a arena ainda é só uma lembrança do amanhã. Mas não por muito tempo. Você ouve passos diferentes no pátio, mais lentos, pesados, com aquele tipo de confiança que só os romanos muito ricos ou muito idiotas possuem. Não demora para ver a figura que os produz. Um homem de túnica branca e púrpura, cercado por 2 assistentes e um guarda mal-humorado. É um senador. Ou pior, o patrono do Ludus. Ele aparece uma vez por mês, geralmente às vésperas de um grande espetáculo, para conferir como anda o investimento. Afinal, gladiadores custam caro, e como todo bom romano de influência, ele quer sentir que tem algum poder sobre vidas que ele nunca precisou arriscar. Você observa de longe. A conversa do grupo se aproxima, abafada por risadas forçadas e elogios ao cheiro do óleo do lanista, que hoje está visivelmente mais penteado e cheiroso. A bajulação é um esporte romano à parte. O senador, que você descobre se chamar Gaius Domitius, porque ele sempre se apresenta com pompa, mesmo que ninguém pergunte, caminha lentamente entre os gladiadores, olhando para vocês como quem avalia uma cesta de frutas exóticas. Ele comenta algo sobre musculatura promissora ao passar por Tito. Ao ver Félix, solta um "Esse tem cara de campeão". Ao ver você, ele para. "Esse é o que vai enfrentar Numérios?" pergunta ao lanista. "Sim, senhor. Forte, rápido, um dos meus melhores.
responde o treinador com um sorriso que você sabe que não é para você. É para o bolso dele. Gaius te olha com um ar curioso, como se procurasse entender se vale a pena apostar em você ou no outro. Já pensou no que vai fazer se vencer? Ele pergunta com um brilho nos olhos, como quem oferece um prêmio que não existe. Você hesita. Não sabe se responde ou apenas sorri. Opta por um breve aceno. Ele ri. Esperto. Não fala demais. Gladiadores falantes normalmente morrem mais rápido. Ah, o carisma dos que nunca tiveram que sangrar. Historicamente, os patronos tinham influência direta sobre a vida dos gladiadores. Alguns pagavam pelas armas, outros pelas apostas. E havia casos em que eles até compravam a liberdade de um favorito, em troca de favores, digamos. Nada nesse sistema era gratuito, nem a sobrevivência. A visita continua. Gaius se aproxima de uma pilha de capacetes e levanta um, observando o brilho do bronze. Bonito. Será que sai bem nas estátuas? Você prende uma risada. Ele fala como se gladiadores fossem parte da decoração urbana. E, bem, talvez fossem mesmo. Alguns viraram mosaicos, outros grafites, outros nada. O senador começa a conversar com o lanista sobre apostas. Sim, na sua frente mesmo, como se você fosse um cavalo de corrida. Eles discutem probabilidades, força, experiência, a vantagem da juventude, como se estivessem falando de vinhos. Curiosidade excêntrica. Acredita-se que os jogos de gladiadores funcionavam como uma forma de simular o poder do Estado. Eles representavam, ao mesmo tempo, punição e glória, controle e liberdade. Era política, mas com mais sangue. Alguns senadores usavam seus próprios gladiadores como símbolo de prestígio e perdiam fortunas apostando neles. Literalmente, status até a morte. Depois de algum tempo, Gaius se cansa da poeira e dos cheiros e decide se retirar. Mas antes, ele se vira para o grupo e diz: boa sorte amanhã. Lembrem-se, um bom espetáculo vale mais do que a vitória. Isso resume bem a lógica romana. Você observa enquanto ele se afasta, seguido por seus acompanhantes e seus sorrisos fingidos. A presença dele some, mas o efeito permanece. É como um cheiro ruim que demora para sair do ambiente. Félix se aproxima. Acha que ele apostou em você? Você dá de ombros. Acho que ele apostou em todos. E é verdade. Eles sempre ganham, porque não precisam lutar. Enquanto você caminha de volta ao alojamento, percebe como tudo isso é uma encenação, mas com consequências reais. A política do sangue é sutil. Os que mandam decidem quem vive, quem luta, quem diverte. E você é, ao mesmo tempo, peão e cartaz do espetáculo. Historiadores ainda discutem se os gladiadores tinham algum tipo de contrato formal com seus patronos. Há indícios de que sim, alguns recebiam salários e tinham condições especiais, quartos melhores, menos lutas, mas isso dependia muito do humor, do ego e da vaidade do patrão. Segurança? Só em sonho. Você passa por Marco, que está afiando seu Gladius com um pedaço de pedra. Ele ergue os olhos. Então, você é o queridinho do senador agora. Só se ele gosta de gente calada e mal alimentada. Bom, assim ele não vai se apegar. Vocês riem. No fundo, todos sabem, ser notado demais também pode ser perigoso. Ficar famoso demais, popular demais, bom demais, tudo isso pode fazer com que te coloquem contra algo ainda mais mortal. Como forma de agradar o público, a política do Ludus não é muito diferente do Senado, mas aqui as discussões são resolvidas com escudos, não discursos. Você termina o dia com uma sensação amarga na boca, não da comida, mas da consciência de que, mesmo sendo forte, veloz e dedicado, você ainda é uma peça no jogo de outros. Você pode treinar, se alimentar bem, ter honra e ainda assim morrer, porque um senador achou que outro lutador ia render mais aplausos. E mesmo assim,
Você continua, porque amanhã ainda não chegou. E enquanto ele não vem, você ainda tem controle, nem que seja do próximo passo, do próximo golpe, da próxima respiração. E isso, por mais pequeno que pareça, é o que te mantém de pé. Você está coberto de poeira, suor e uma fina camada de decepção por ter sido tratado como investimento ambulante. O treino do dia acabou e o calor já começa a perder a força. Finalmente, é hora de um momento raro e valioso no Ludus, o banho. Ou, para ser mais honesto, uma tentativa coletiva de parecer limpo. Você se dirige à área comum das termas do treinamento, que, diferente das famosas termas públicas de Roma, aqui é uma versão espartana, funcional e um pouco suspeita. Trata-se de uma sala simples, com um tanque de água morna, um balde e uma fileira de panos meio secos para se enxugar. À primeira vista, parece convidativo. À segunda, você se lembra que vários gladiadores já sangraram aqui. E, possivelmente, em cima de onde você vai sentar agora. Você tira a túnica leve, o calçado e entra devagar. A água está morna, o que é um milagre. Você se abaixa e deixa a água tocar seu rosto. O cheiro é de metal, corpo e óleo. Mas, sinceramente, você já se acostumou. Em Roma, até o luxo vinha com cheiro de estábulo. Ao seu lado, Tito mergulha a cabeça e emerge como uma foca ofegante. Isso aqui é melhor que vencer uma luta, ele diz, exagerando. Ou não. Lúcio já está se ensaboando com uma mistura de cinzas, areia fina e azeite de oliva. É isso mesmo. Em vez de sabonete, os romanos usavam uma pasta esfoliante que provavelmente também funcionava como desentupidor de pia. Uma curiosidade histórica. Gladiadores raramente usavam sabão. Eles utilizavam o estrigil, um raspador de metal curvo, para tirar o óleo, suor e sujeira da pele. Primeiro passavam óleo de oliva, às vezes com ervas ou essências. Depois raspavam tudo, como quem limpa uma frigideira velha. Se pensar bem, é meio como ser temperado antes do abate. Você pega seu próprio estrigil, que já viu dias melhores, e começa a raspar suavemente os braços e o torso. O som é esquisito, mas o alívio é real. Como se você estivesse removendo não só sujeira, mas parte do peso do dia. Marco comenta, do outro lado da sala. Ouvi dizer que no Ludus de Capua eles têm banhos com flores. Flores? Pergunta Tito, incrédulo. Sim, rosas, lavanda. Cheiros que atraem as mulheres, dizem. Ou as abelhas? Risadas ecoam. A água se agita com os movimentos descontraídos dos corpos. Você passa o estrigil pela nuca, pelos ombros. Um corte antigo dói um pouco ao ser tocado. Nada grave, mas o suficiente para lembrar que você está longe de ser invencível. E também longe de estar limpo de verdade. Você se lembra de uma história que corre entre os novatos, de um gladiador que limpava o sangue dos outros como ritual de sorte, acreditando que, ao carregar marcas alheias, enganaria a morte. Não deu certo. Morreu rápido, mas virou lenda. E lenda, aqui, vale mais que verdade. Historiadores ainda discutem se os banhos nos Ludus eram momentos de introspecção ou estratégia. Alguns sugerem que os gladiadores usavam esse tempo para planejar alianças, trocar técnicas e até espiar fraquezas nos corpos dos rivais. Outros dizem que era o único momento em que todos podiam ser apenas homens, sem armadura, sem espada, sem pose. Você olha ao redor e vê isso mesmo, corpos vulneráveis, com cicatrizes visíveis, alguns com olhos fechados, outros só respirando fundo. Um silêncio natural vai se instalando, como se todos entendessem que esse é o último banho antes do caos. A água já começa a escurecer um pouco com o uso coletivo. Você se levanta, pega o pano semiúmido e se enxuga como pode. É quase cômico. Você passa mais tempo suando do que limpo, e ainda assim esse banho é um dos melhores momentos do dia.
E provavelmente o último em que seu corpo vai estar inteiro. Lá fora, o céu começa a tingir-se de dourado avermelhado. O pôr do sol é bonito, até aqui. É fácil esquecer entre areia e aço que o mundo ainda tem beleza. Você se veste de novo com roupas leves e sente o frescor de uma pele recém-lavada, mesmo que a definição de lavada seja discutível. Você se senta no banco perto da porta de saída. Marco vem ao seu lado. Ele passa um pouco de óleo com cheiro de erva doce no antebraço. Coisa rara, um presente de uma fã, segundo ele. Melhor cheirar a chá do que a cadáver. Ele brinca. Vocês ficam ali, em silêncio, observando o sol abaixar, como se esse fosse o verdadeiro ritual do Ludus. Não a espada, não o suor, mas esse momento fugaz, de paz. Já pensou se a gente sai dessa? Ele pergunta. E faz o quê? Abre uma taberna, chama 2 sobreviventes. Boa. E o símbolo é um estrigil cruzado com uma caneca. Risadas leves, esperança absurda, mas reconfortante. O banho está encerrado, a noite vai chegar logo, e o dia de amanhã já bate à porta, com sua armadura de expectativa e cheiro de sangue fresco. Mas por agora, você está limpo. Ou pelo menos mais limpo do que estava. A brisa da noite começa a circular pelas frestas do Ludus, trazendo um alívio sutil ao corpo cansado e um leve arrepio que não tem nada a ver com frio. Você está vestido com uma túnica simples, os pés cobertos apenas por sandálias gastas, e sente o ar como se fosse uma promessa, não exatamente de salvação, mas de suspensão. É sua última noite livre. Não que você possa ir muito longe. O Ludus é fechado como uma prisão de luxo. Tem portões, muros, guardas e aquela constante vigilância dos auxiliares e treinadores. Mas há uma permissão tácita, uma tolerância informal que permite que os gladiadores passeiem pelo pátio externo, às vezes pelos arredores imediatos, desde que não desapareçam e não façam besteira. Você decide caminhar. O crepúsculo romano é belíssimo, mesmo para olhos acostumados a paredes de pedra e gritos de combate. O céu ganha tons entre o vermelho queimado e o roxo envelhecido, e algumas nuvens se arrastam como se soubessem que o dia precisa terminar mais devagar. Você cruza o portão lateral do Ludus, aberto, mas guardado por um soldado que finge não ver você passar. Talvez ele também já tenha seus gladiadores preferidos. Ou apostas. Lá fora, as ruas da cidadezinha próxima ao anfiteatro já têm o burburinho noturno. Mulheres fechando tendas, crianças correndo atrás de cães, homens bêbados começando a discutir sobre política, pão ou quem vencerá amanhã. Você anda devagar, não só porque o corpo está exausto, mas porque a mente quer absorver tudo. O cheiro do pão recém-assado chega de uma padaria próxima. Você para por um segundo, respira fundo e sorri. Há algo de profundamente reconfortante em cheiros simples. Talvez você morra amanhã, mas agora você está cercado por o aroma honesto de pão quente. Em uma esquina, um grupo de garotos brinca de arena, lutando com paus e cacos de cerâmica como se fossem espadas e escudos. Um deles grita: "Eu sou Numérios! Todos vão cair!" Outro responde: "Não, eu sou o campeão do Ludus." Você os observa por um momento. Um dos meninos te vê e para. Ele reconhece você. "Ele é de verdade!" grita. Você acena discretamente. Os outros se viram. Sorrisos. Correria. Um ou dois fazem o gesto clássico de gladiador, punho sobre o coração. Você retribui e segue. Sim, há fãs. Mesmo antes de se tornar famoso. Você carrega o glamour suado da profissão mais paradoxal do império, temido, adorado, descartável. Curiosidade excêntrica. Muitos gladiadores tinham apelidos artísticos, tipo nomes de palco. Alguns se chamavam Mercúrio, Sombra ou Felino de Cartago.
Era marketing pessoal na antiguidade? Dizem que quanto mais estiloso o nome, mais chances de o povo lembrar e torcer por você. Você ainda não escolheu um. Talvez amanhã alguém grite um nome e ele colhe. Você chega até a beira do anfiteatro, ou quase. Não pode entrar, claro, mas dá para ver sua imensidão contra o céu. Silencioso agora, mas amanhã. Um monstro que grita, exige, consome. Você encosta numa pedra, observa a estrutura e pensa: como é possível que homens construam algo tão grande apenas para ver outros se destruírem? Talvez seja essa a parte mais humana da coisa. Historiadores ainda discutem se os gladiadores podiam ver a arena antes do combate. Alguns sugerem que sim, que andar ao redor servia como preparação mental. Outros dizem que muitos gladiadores só viam o interior pela primeira vez quando a porta se abria para o combate. O suspense fazia parte do espetáculo. Você, pelo menos, já conheceu alguém que viu e jurou ter sentido a arena respirar. Você se afasta devagar e decide voltar. O céu escurece mais rápido agora. A cidade também muda, fica mais densa, mais barulhenta, mais escura. O som de flautas e risadas sai de uma taverna próxima. Você ouve alguém dizer seu nome. Apostam, comentam, e você percebe que já é parte da conversa dos outros, mesmo antes do sangue. Enquanto caminha de volta, um velho te para. Ele tem rugas no rosto como mapas antigos e olhos que já viram mais verões do que você verá em toda a sua vida. Ele te olha por um tempo. Depois diz: não pense na morte. Pense em fazer valer o tempo que a antecede. Você agradece. Ele apenas sorri e se afasta. Talvez seja só um velho maluco. Talvez seja Júpiter disfarçado. Nunca se sabe. Ao retornar ao portão do Ludus, o mesmo guarda te encara com um leve aceno. Você entra. O pátio está mais silencioso agora. Os outros já se recolhem ou falam em voz baixa. Você sente que está carregando o mundo nas costas, mas ao mesmo tempo com os pés mais leves. A noite cai de vez. Uma lua tímida aparece, cercada de estrelas que parecem observar você do camarote celeste. Você olha para cima e sussurra, como um supersticioso que finge não acreditar. Seja generosa comigo, Fortuna. Amanhã você pode morrer, mas esta noite você viveu. O cheiro do jantar é um alívio. Nada extraordinário. Um guisado grosso de lentilhas, pão rústico endurecido nas bordas e uma tigela de frutas secas compartilhadas como tesouro entre irmãos. Mas ainda assim, é comida. E mais do que isso, é rotina. Uma rotina que, por paradoxal que pareça, traz conforto. Em um mundo onde a sua próxima refeição pode ser a última, até uma lentilha mal cozida tem gosto de abraço. Você se senta na longa mesa de madeira, os bancos baixos rangendo sob os corpos doloridos e exaustos. Os gladiadores se agrupam aos poucos, alguns já mergulhados no silêncio que precede a batalha, outros tagarelando como se fosse uma noite qualquer. E talvez seja mesmo uma noite qualquer, só que com um leve aroma de última vez. Ao seu lado, Marco já devora o pão com avidez. À sua frente, Tito passa o dedo pela borda da tigela, lambendo a lentilha como se fosse manjar dos deuses. O guisado não tem tempero. Ou se tem, é do tipo que só os ratos notam. Lúcio, sempre aquele com gosto por drama, levanta a colher como se fosse um cetro e diz com voz afetada: a última ceia dos condenados, que a lentilha seja leve e o oponente lerdo, e que o intestino nos perdoe amanhã cedo. Completa Félix. Risadas, gargalhadas até. Um riso nervoso, meio forçado, que ecoa mais alto do que deveria. Mas quem se importa? Rir hoje é melhor do que não respirar amanhã. Curiosidade excêntrica. Gladiadores eram proibidos de beber demais na noite anterior à luta. O lanista podia até bater se descobrisse que alguém passou do ponto.
Afinal, um lutador de ressaca é um lutador morto, e morto não rende lucro. Mas uma taça de vinho era tolerada. E ali está ela, vinho aguado, servido com parcimônia, como se a sobriedade fosse parte da armadura. Você bebe um gole e sente o calor descer pela garganta. O vinho é áspero, mas o efeito é familiar. Relaxa só o suficiente para deixar o corpo mais mole, sem tirar a atenção. Você olha para os rostos ao redor. Cada um lida com o medo à sua maneira. Marco fala demais, como sempre. Conta uma história sobre uma luta em que quase caiu no fosso da arena e usou o próprio escudo como trampolim para voltar à plataforma. Você não acredita em uma palavra, mas deixa ele contar. Tito desenha formas invisíveis com o dedo na mesa, talvez táticas, talvez preces. Félix observa cada um, em silêncio, como quem quer memorizar rostos antes que sumam. E você observa, escuta, sorri quando precisa, responde quando é chamado, mas dentro seu pensamento é outro. Você lembra das vezes que sonhou em escapar, em comprar a própria liberdade, em sair de Roma, sumir, viver como um homem livre. Depois lembra do preço disso: dinheiro, vitórias, sorte, tudo ao mesmo tempo. E percebe que talvez só uma dessas coisas esteja ao seu alcance. Historiadores ainda discutem se as noites antes dos jogos eram mesmo tão cerimoniais. Alguns afirmam que havia sim um clima quase ritualístico, conversas, superstições, rituais entre gladiadores. Outros acreditam que a rotina era mantida propositalmente para evitar surtos de ansiedade. A verdade pode estar nos dois lados, uma tentativa de normalidade em meio ao caos inevitável. Um rato corre ao longo da parede de pedra. Ninguém se importa. Não é a coisa mais ameaçadora da sala. Você parte o pão em dois e, por impulso, oferece metade a Marco. Ele aceita, sem falar nada, e só acena. Pequenos gestos, códigos invisíveis de companheirismo. O assunto inevitável surge, como sempre. E se derem o polegar para baixo? Pergunta Lúcio, mais para provocar do que por medo. Eu cuspo na areia e levanto de novo, responde Tito. Só se tiver como levantar? Se eu cair, vou cair bonito, diz Marco. Não cai, rola, completa Félix. Sempre rola. O público gosta de quem rola. Mais risos. Você pensa na plateia, em como eles gritam, pedem sangue, se levantam ao menor toque da espada, como se vocês fossem peças de teatro e não carne de verdade. Mas é isso que são. E por mais que doa admitir, você também gosta, um pouco, do som, do grito, da vertigem. É uma febre, viciante. Alguém propõe um brinde. Todos erguem suas tigelas de madeira. Lúcio toma a palavra, aos que vão cair e aos que vão rir disso depois. As tigelas se chocam com mais força do que necessário. Você bebe o último gole do vinho e sente a noite se aproximando. A comida acaba, a mesa se esvazia. Alguns se recolhem, outros ficam ainda, mastigando palavras, contando piadas, relembrando lutas antigas como se fossem heróis e não homens fadados a lutar por sobrevivência. Você se levanta, dá um último olhar para os rostos, que talvez veja amanhã pela última vez. E quando Marco faz um gesto de boa sorte com os dedos, você retribui com um sorriso breve, mas sincero. É isso. O jantar acabou, e agora só resta a noite. A madeira range de leve enquanto você se deita sobre o leito de palha. Não é desconfortável. Quer dizer, mas você já se acostumou. E nesta noite em particular, o desconforto vem de outro lugar. De dentro, como um zumbido entre as costelas. Seu corpo está cansado, mas sua mente está acordada, acesa como uma tocha no escuro. Você fecha os olhos e os pensamentos abrem as portas. Lá fora, o som do vento carregando areia. Dentro, o murmúrio dos outros gladiadores. Orações sussurradas, suspiros longos, uma leve tosse no fundo do corredor.
Ninguém dorme fácil na véspera do destino. Você revira na palha. Seu ombro esquerdo protesta. Um corte cicatrizado puxa a pele. A garganta parece seca, apesar da água que bebeu. E sua cabeça... Bem, sua cabeça te leva para onde você tentou não ir o dia inteiro, para o começo. Você se pergunta como chegou aqui. Como foi mesmo? Você não nasceu gladiador. Nenhum de vocês nasceu. Alguns vieram das legiões, outros da criminalidade, outros, como você, de uma vida comum que deu errado no momento certo. Você vê flashes, uma rua movimentada, gritos, um roubo, um crime político, ou só o azar de ter empurrado a pessoa errada numa briga errada. É tudo nebuloso agora, mas você lembra da cela, do julgamento apressado, da proposta do lanista, lutar em vez de apodrecer. O tipo de escolha que parece escolha, mas não é. E você aceitou. Porque havia algo em você, talvez raiva, talvez desespero, que disse sim. E agora, anos depois, você está aqui, deitado em um cubículo de pedra no escuro, tentando convencer a si mesmo de que ainda tem controle sobre alguma coisa. Curiosidade excêntrica. Alguns gladiadores se voluntariavam para o ofício. Acredite ou não, havia homens livres que assinavam contratos para lutar por fama, dinheiro ou glória. Eles eram chamados auctorati e geralmente recebiam mais benefícios, mas também mais pressão. Afinal, quem se oferece para morrer precisa valer o investimento. Você não foi um auctoratus, mas entendeu o apelo. A arena oferece um tipo de clareza que a vida comum raramente dá. Na arena, você sabe quem é o inimigo, sabe o que precisa fazer. Não há política, só luta. E talvez isso seja, de algum modo, libertador. Você se vira novamente. A palha range. O teto de pedra parece mais escuro do que de costume. Você pensa no amanhã, no som da porta se abrindo, no cheiro da areia da arena, que dizem ser diferente, no grito da multidão, no olhar do oponente, no momento antes do primeiro golpe. Historiadores ainda discutem o que realmente passava pela cabeça dos gladiadores antes de lutar. Há relatos de meditação, de rituais próprios, de silêncio profundo. Alguns dormiam como pedras, outros passavam a noite em vigília. Uma coisa é certa: cada homem lidava com o terror do seu jeito. E você... Bem, você pensa demais. Você pensa em como seria fugir, pegar uma túnica simples, sair pela porta dos fundos, sumir, recomeçar em alguma vila distante, fingir ser um agricultor, viver do que plantar. Mas aí lembra que o Ludus tem olhos em todos os cantos. E mesmo se escapasse, o que viria depois? Seria caçado, traído, reconhecido. A liberdade aqui é uma ilusão com bom marketing. Você pensa em Numérios, seu oponente, o legionário. Dizem que ele é justo. Duro, mas justo. Você se pergunta se ele está agora, em algum outro cubículo como o seu, pensando as mesmas coisas. Talvez esteja rezando. Talvez esteja praticando golpes invisíveis no ar. Ou talvez esteja apenas dormindo, como um guerreiro velho que já viu tudo. Você sente uma pequena onda de raiva. Não de Numérios, mas de tudo. De como sua vida foi reduzida a um nome em uma lista. De como tudo que você é agora cabe num grito de torcida. Mas também sente outra coisa. Uma estranha aceitação. Como se, de tanto pensar, seu cérebro tivesse desistido de resistir. Como se seu corpo dissesse: amanhã a gente vê. Você se senta por um momento. A cela está escura, mas há um filete de luz vindo da janela alta. Você olha para ele e se lembra de quando ainda acreditava que viver muito era uma certeza. E como agora, viver até amanhã parece um prêmio. Você respira fundo. Lá no fundo do corredor, alguém começa a cantarolar uma melodia antiga. Baixo, quase um lamento. É uma canção das legiões, sobre voltar para casa. Você não sabe a letra toda, mas reconhece o tom.
Você fecha os olhos de novo. Dessa vez com menos resistência. O corpo está pesado, a mente cansada. O amanhã, inevitável. E enquanto o sono finalmente se aproxima, você pensa numa coisa boba. Se você sobreviver, talvez seja a hora de escolher um apelido. Algo como o teimoso. Ou melhor, o que não caiu. O sonho chega como uma tempestade, sem aviso. Não lento, não suave, mas repentino, denso e cheio de imagens que não obedecem à lógica do mundo desperto. Você está na arena, mas não é a arena como ela realmente é. Há algo distorcido ali, algo onírico. A areia é escura, quase vermelha, e o público está mudo. Não calado, mudo, sem rostos. Uma massa de olhos abertos, todos fixos em você. Você segura uma espada que brilha como água sob o sol, mas ela parece mole, como se fosse feita de cera. À sua frente surge uma figura. É Numérios? Parece. Mas ele veste uma túnica de general, não a armadura de gladiador. Seus olhos brilham como brasas. Ele levanta o braço e não segura uma espada, mas uma balança. Você tenta correr, mas os pés afundam. A areia te suga. Você grita, mas o som sai como fumaça. E então, uma mudança. Você está no Ludus, mas sozinho, totalmente só. Cada cela está vazia, as armas estão enferrujadas, a comida apodrecendo nas tigelas. Você caminha entre as sombras, ouvindo apenas o som dos seus passos, até que vê, lá no fundo, o senador Gaius Domitius. Ele sorri para você. Um sorriso largo, exagerado, como um rosto pintado. Ele aponta para a parede onde seu nome está escrito e riscado. Você acorda, não com um grito, mas com um suspiro longo e seco. A palha coça seu pescoço, e a luz da madrugada já começa a atingir o alto da parede. A cela está em silêncio. Silêncio absoluto. É o tipo de silêncio que só existe antes de grandes eventos. Como se até o mundo prendesse a respiração. Você se senta devagar. O corpo está rígido, os músculos reclamam, as articulações estalam, mas você está inteiro, ainda você. Lá fora, passos, portas sendo destrancadas, vozes abafadas de auxiliares apressados, o som metálico das armaduras sendo empilhadas, organizadas. Amanhã começou. Você calça as sandálias lentamente. O chão está frio. Você ainda sente o peso do sonho nos ombros, mas ele começa a se dissolver conforme você se move. Os sons do mundo real voltam com força. Um bocejo de Marco ecoa na cela ao lado. Uma prece rápida em latim antigo. O som de alguém vomitando discretamente. Normal. Você sai da cela e o corredor está banhado numa luz azulada e fria. A alvorada romana. Os outros vão surgindo, um a um, todos com expressões semelhantes à sua, sóbrias, focadas, quase vazias. Ninguém fala muito. Palavras demais nessa hora pesam. Você caminha até o pátio, onde já esperam os auxiliares com potes de óleo, panos limpos e um pequeno almoço, que parece mais uma provocação do que uma refeição. Uma papa rala, pão duro e um gole de posca. Quase simbólico, quase um ritual. Você come sem pensar. Mastiga devagar só para acalmar o estômago. O pão arranha a garganta. A posca está mais ácida que o normal. Mas você engole tudo. Engole como quem engole a realidade. Curiosidade marginal. Havia gladiadores que se recusavam a comer no dia da luta. Acreditavam que o estômago vazio tornava os reflexos mais rápidos. Outros faziam questão de comer bem, acreditando que a energia podia salvar suas vidas. E havia ainda os que comiam como despedida, como última celebração dos sentidos. Você termina sua porção e observa o céu clareando. Não há nuvens. O dia será limpo, seco e ensolarado. Ótimo para a plateia. Péssimo para o suor. Os auxiliares começam a chamar nomes, um por um. E à medida que são chamados, os gladiadores se levantam e caminham até a sala de preparação,
onde os equipamentos aguardam: escudos, armaduras, elmos e armas. Tudo limpo, brilhando como se a estética importasse mais que a função. Historiadores ainda discutem se os gladiadores escolhiam suas armas ou se recebiam conforme o espetáculo exigisse. Alguns relatos indicam que os mais experientes podiam negociar suas preferências. Outros sugerem que o lanista decidia tudo, baseado em equilíbrio, contraste e show. Como montar um cardápio sangrento? Seu nome é chamado. Você se levanta, respira fundo. Cada passo até a sala de preparação parece ecoar mais do que deveria. Um auxiliar te ajuda a vestir a armadura acolchoada, ajusta as correias, entrega seu escudo. Quando a Gladius é colocada em sua mão, você sente o peso certo, a textura familiar. Nada de madeira hoje. Você testa a empunhadura, gira o pulso, respira. Ao seu lado, Tito faz o sinal dos deuses. Marco fecha os olhos por um momento. Félix murmura algo para um nome que você não reconhece. E você apenas observa, sente. Deixa o silêncio preencher as partes do corpo que o medo quer ocupar. A sala começa a se mover. O lanista dá as últimas instruções. Lembre-se da abertura no flanco. Numério é forte, mas se movimenta como uma mula. Você acena com a cabeça. Não está ouvindo tudo. Sua mente está distante e presente ao mesmo tempo, como se estivesse vivendo de fora do próprio corpo. Os portões ao fundo se abrem. A luz invade o corredor como uma explosão dourada. É hora. Você acorda completamente, pela segunda vez, no instante em que o portão se fecha atrás de você com um rangido pesado. Aquele som metálico, agudo e final, ecoa nos corredores de pedra como um selo. A partir daqui, tudo muda. A partir daqui, não tem mais volta. O chão vibra sob seus pés. Uma vibração sutil, constante. É o som da multidão, ainda distante, mas viva. Eles estão chegando, tomando os assentos de pedra, as arquibancadas, os camarotes enfeitados. Estão com suas túnicas limpas, frutas na mão, vinho nas taças, vozes ansiosas por espetáculo. Estão com fome de emoção. Você caminha ao lado de outros 5 homens, cada um indo para sua própria arena, seu próprio destino. O túnel se bifurca em várias passagens menores, como veias levando o sangue aos órgãos. O seu caminho está marcado com um sinal simples, uma faixa de tecido vermelho amarrada como um lembrete de que hoje o vermelho é inevitável. Ao seu lado, Tito murmura algo como um adeus, não a você, mas ao mundo como ele conhecia. Você sente vontade de dizer algo também, mas não diz. Às vezes o silêncio é a última forma de coragem. Você sente o sol antes de vê-lo. A claridade aumenta. A luz reflete na sua armadura de couro reforçado, nos rebites metálicos do escudo, na lâmina recém-afiada da Gladius. O suor começa a brotar na sua nuca, e não só por causa do calor. Quando seus pés tocam a areia da arena, você entende o que todos diziam. Não é uma areia qualquer. Ela não tem só textura, tem memória, tem cheiro de ferro oxidado, umidade antiga e algo indefinível que só existe em lugares onde a morte é recorrente. A cada passo, um rangido abafado. A cada respiração, o gosto do medo dos outros. Você caminha e a multidão se ergue. Gritos, palavras. Alguns clamam o seu nome, outros o de Numérios. Alguns só gritam qualquer coisa. Estão ali apenas pela sensação de estar vivos enquanto o outro morre. Você para no centro e lá está ele. Numérios, maior do que parecia nos rumores. Armadura brilhando, escudo oval, tridente ao lado, mas empunhando uma espada curta por enquanto. Ele te olha, não com ódio, mas com algo pior, experiência. Ele já viu homens como você. E você nunca enfrentou alguém como ele. O apresentador da arena, uma figura com mais plumas que dignidade, entra em cena, anuncia os nomes,
ergue os braços e a multidão responde como se a própria Roma tivesse pedido permissão para rugir. Depois, ele sai e fica o silêncio, o tipo de silêncio que vem antes do primeiro trovão. A trombeta soa, curta, a luta começa. Você não ataca de imediato. Espera, circula, observa. Ele também. Os dois giram como planetas prestes a colidir. Um passo em falso pode virar memória. Ou nem isso. Curiosidade marginal. Alguns combates entre gladiadores duravam menos de 2 minutos. Outros, quase 1 hora. Tudo dependia do estilo, da ordem do lanista. E, claro, da performance. Porque sim, lutar bem era importante. Mas entreter era essencial. Numérios avança primeiro. Uma estocada rápida. Você bloqueia. O impacto faz seu escudo vibrar. Ele gira, tenta outra por baixo. Você recua, sente o vento da lâmina passar raspando. O público reage. Ah! Você gira o corpo, ataca. Um corte lateral. Ele defende, contra-ataca, quase te acerta. Vocês se separam. Você respira com força. O sangue lateja no pescoço. A areia gruda nos pés. A luz do sol, agora no alto, queima sua testa. Você ajusta o escudo. Sente o punho firme da espada. Ele fala, pela primeira vez. Você luta bem. Você responde quase sem pensar. Melhor do que durmo. Ele sorri. Um pequeno sorriso. É quase respeito. Vocês voltam a girar. Historiadores ainda discutem se os gladiadores falavam entre si durante o combate. Alguns relatos mencionam trocas de palavras, instruções, provocações, até pedidos. Outros afirmam que era um silêncio total, parte da tensão. Mas aqui, no calor da arena, até uma piada rápida parece humana. Você ataca de novo. Ele escorrega por um segundo real. A chance está ali. Você avança, golpeia o escudo, força-o contra a muralha de músculo. Ele perde equilíbrio, mas reage com a experiência de quem já caiu e sobreviveu. Um chute na sua perna te afasta. Você recua cambaleando. O público grita outra vez, mas não sabe para quem. E isso é bom. Isso significa que ainda é um combate. Vocês estão suados, ofegantes, marcados. Numérios sangra leve no braço. Você, na lateral da coxa. Nada grave. Ainda. Você nota que ele está ficando mais lento. E você, mesmo exausto, ainda se move com leveza. O lanista te treinou bem. O corpo sabe o que fazer mesmo quando a mente duvida. Você repete mentalmente os golpes. Estocada, giro, defesa baixa e funciona. Você acerta o escudo dele de novo. E mais uma vez. Ele cede um passo, depois outro. A plateia começa a mudar. Agora gritam mais seu nome. O senador Gaius está lá. Você o vê. De túnica limpa, sentado à sombra. Ele te observa com uma mistura de curiosidade e cálculo. Numérios tenta mais um golpe. Você esquiva. Ataca de volta. Um golpe na costela. Ele urra. Cai de joelhos. Você o encara. Ele ergue os olhos para você. Você tem a vantagem. Mas ainda não acabou. O olhar da arena vira para cima. O polegar ainda está por vir. Você está ofegante. O sangue pulsa nos ouvidos como tambores de guerra, abafando os gritos da multidão que, agora, parecem vir de muito longe, como o som do mar atrás de um portão trancado. Seu peito sobe e desce em esforço. O Gladius firme na mão. Numérios ajoelhado à sua frente. A areia ao redor de vocês já riscada por pegadas, suor e algumas gotas de sangue. Ele não levanta a espada, não tenta mais lutar. Não caiu como um fraco, isso você sabe, mas caiu e agora tudo está suspenso em um silêncio insuportável. O olhar da arena se volta para as arquibancadas superiores, para o camarote principal, para Gaius Domitius, o senador. O homem que sorri como quem decide entre o vinho caro ou o mediano. E então, o gesto mais temido e mais esperado, o polegar. Você já ouviu as histórias que
que polegar para cima significa vida, para baixo, morte. Mas também já ouviu a versão oposta. Historiadores ainda discutem até hoje. Seria o polegar para cima, a espada erguida, o sinal da morte, ou para baixo, simbolizando guardar a lâmina. A verdade? Talvez nem os romanos soubessem direito. Ou talvez o gesto real fosse mais sutil, um aceno com a mão, um olhar de lado, uma resposta ao clamor do povo. E o povo clama, metade grita, vive! A outra, morre! Você sente o peso do mundo nos ombros. Numérios te encara, ainda respirando com esforço, olhos fixos nos seus. Ele não suplica, não implora, só espera, como quem aceita o jogo até o fim. Há uma dignidade nele, um espelho possível de quem você pode se tornar, amanhã ou outro dia. Gaius faz o gesto, um movimento curto com a mão, indecifrável à distância. O lanista interpreta. Ele grita, poupe-o! Um barulho estranho preenche o ar. A multidão explode, não de raiva nem de festa, mas de surpresa. Nem todos gostaram, nem todos aceitaram. Mas a decisão está feita. Numérios vai viver. Você solta a espada. Não no chão, só baixa, como se respeitasse a escolha, como se aceitasse que por hoje ambos vencem. Você estende a mão. Numérios hesita e aceita. Você o ajuda a levantar. Os dois mancando, suados, exaustos, mas de pé. Esse momento, mais do que qualquer golpe que deram, é o que fica, o que marca. Vocês saem juntos da arena, lado a lado. Dois sobreviventes que carregam agora algo que vai além da luta. Lá dentro, os auxiliares te cercam. Alguém tira sua armadura. Outro limpa seu rosto com um pano áspero. Um gole de água é empurrado para suas mãos. Você bebe. A garganta agradece. O lanista te olha. Ele não sorri, mas assente. E você sabe o que isso quer dizer. Você não só sobreviveu, você agradou. Mais tarde, enquanto o sol desce no céu romano e a arena começa a ser lavada, você se senta nos degraus dos bastidores, ainda sem saber o que vai acontecer amanhã. Talvez outro combate, talvez uma chance de subir, talvez nada. Mas hoje, você venceu. E venceu sem matar. Não porque teve piedade, mas porque teve poder. Você sente isso agora. O verdadeiro poder no Ludus não está apenas em vencer. Está em decidir quem vive. Você não é mais só um nome na lista. Você é o gladiador que levantou o outro. E o povo vai lembrar. O dia se encerra devagar. Você está deitado outra vez. Mas agora, não na cela da incerteza, e sim na quietude de um corpo que passou pela tempestade e voltou. A respiração é mais leve. A mente, embora cansada, repousa em águas mais calmas. Ao seu redor, o Ludus silencia. Alguns gladiadores ainda conversam em sussurros. Outros já dormem. O cheiro da arena ainda paira no ar misturado ao do óleo de limpeza, da madeira úmida e da poeira da tarde. Mas ali, entre essas paredes gastas, há uma paz inesperada. Você passa os dedos pela lateral da costela. Um hematoma novo, nada grave, apenas uma lembrança. Lá fora, as estrelas começam a surgir, uma a uma, como sentinelas do descanso. A lua cresce lenta no céu romano, espalhando um brilho suave, prateado, que atravessa a janelinha alta da sua cela. Você se vira para o lado. A palha não incomoda tanto agora. Os sons da noite preenchem o espaço, grilos distantes, vento leve varrendo o pátio, o ronco familiar de Marco ao fundo. E você fecha os olhos com um pensamento simples. Você sobreviveu. Só isso já basta. Amanhã, o mundo pode mudar. Mas agora, neste exato momento, tudo está bem. E mesmo que por pouco tempo, você está seguro. Você está inteiro. Você está em paz.